Bora fazer um vídeo um pouco diferente hoje. Quero falar da fórmula mágica de Joule e fazer uma conexão com a minha planilha pessoal, juntando as duas, quais seriam as melhores ações para a gente poder investir hoje e dentro dessas três ações, qual seria o preço justo de cada ação, até quanto que você poderia pagar e vamos falar de dividendos para 2026. Então, sem enrolação, bora para o vídeo. Antes de mais nada, para quem não conhece a fórmula mágica de Joule, essa estratégia consiste em ranquear as empresas da bolsa combinando basicamente dois indicadores principais. Primeiramente, o Earning Yield, que a fórmula é basicamente o EBIT dividido pelo EV, e ele mede quanto que a empresa gera de lucro em relação ao seu valor de mercado. E o segundo indicador é o retorno sobre o capital investido, e que a fórmula é basicamente o EBIT dividido pelo ROIC. E o passo a passo da execução da fórmula mágica de Joule, ele basicamente utiliza esses dois indicadores, faz um ranqueamento das ações, colocando a primeira, a segunda, a terceira melhor em cada quesito. Depois ele faz a soma da pontuação dessas ações e ele verifica qual delas teria a menor pontuação, sendo assim a melhor nesse quesito. Falando dessa forma parece um pouco complicado, mas nos próximos slides eu vou mostrar exatamente e vai ficar bem mais compreensível. E na minha planilha pessoal eu fiz uma adaptação da fórmula mágica de Joule, então eu utilizei três filtros basicamente para poder substituir a adaptação da fórmula mágica, justamente porque eu não coloco alguns desses indicadores dentro da minha planilha pessoal. Então, dentro da minha estratégia, eu vou utilizar três filtros: o indicador de preço sobre lucro, o Dividend Yield e o ROI ou ROIC, justamente para poder classificar todas as empresas. Então percebam que basicamente ele pega, por exemplo, a Porto Seguro, que tem um EV sobre EBITDA de 0,63, sendo a quarta melhor nesse quesito dentre as empresas da bolsa, e um ROIC de 77%, sendo a primeira nesse quesito, faz um somatório dessa pontuação e no final indica quantos pontos a Porto Seguro ficou. E a que tiver a menor pontuação seria basicamente a primeira nesse quesito. Então eu vou escolher as três melhores ações fazendo um comparativo entre a minha planilha pessoal e a fórmula mágica de Joule, que encontra-se no quadro ao lado. E para quem quiser ter acesso a essa fórmula de Joule da minha planilha pessoal, vira membro do canal porque acaba me ajudando bastante. Ou se quiser ter acesso à fórmula mágica de Joule na íntegra, basta entrar no site da Quant Brasil. E dentre as empresas ranqueadas, eu vou excluir as empresas cíclicas, porque as empresas cíclicas, às vezes, o PL e alguns indicadores podem nos enganar. Então eu vou diretamente para empresas um pouco mais estáveis. Então hoje, fazendo um comparativo das 10 melhores dentro da minha planilha pessoal e tentando encontrar quais seriam as melhores da fórmula mágica de Joule, primeiramente a WIS, que encontra-se na minha planilha na fórmula mágica, MAHLE Metal Leve e Marco Polo. Então vamos falar de cada uma delas. Outro detalhe que eu quero informar é que nesse vídeo eu vou focar mais nos indicadores fundamentalistas e não vou explicar tanto da empresa, porque quem quiser, só buscar aqui no canal que tem diversos vídeos das três empresas. Primeira empresa da lista, a WIS, que tem vídeo recente para os membros do canal, que olhando desde o início de fevereiro já caiu cerca de 11% na cotação. Porém, é o que eu sempre falo, não olhem apenas uma foto, mas o filme como um todo, porque em 2025 a WIS subiu uns 60% na cotação, então muita gente falou, será que esse bonde já passou? Porém, percebam que desde o seu IPO em 2015, ela não entregou valor nenhum para os seus acionistas, e isso veio muito porque em 2018 a WIS detinha um contrato com a Rede Caixa, em que ela fazia distribuição dos seus produtos. Porém, esse contrato se encerrou e a Caixa acabou migrando para a Caixa Seguridade, e nesse período muitos acionistas acreditaram que a WIS iria se acabar com o tempo, iria se deteriorar, porém a WIS conseguiu adicionar diversos outros parceiros e percebam que desde 2021 as receitas da Rede Caixa encontram-se estagnadas, enquanto as receitas de outras operações correntes vêm aumentando ano contra ano. Então a WIS conseguiu reverter esse problema e hoje mantém uma empresa bem sólida com receitas crescentes.
E quando a gente olha principalmente o seu endividamento, a Wiz em 2023 saiu de um endividamento de 1,8 vezes a dívida líquida sobre EBITDA e atualmente encontra-se em 0,6 vezes. Então isso faz com que ela se torne uma ótima candidata para pagamentos de bons dividendos. E a Wiz aumentou seu endividamento principalmente em 2023 porque ela fez diversas novas aquisições e aumentou seu portfólio. E percebam nessa tabela que para 2025 os lucros da Wiz devem girar em torno de 240 mil e se ela tiver um payout de 50%, pode pagar uns 8,2% de dividendos. E se ela mantiver um crescimento dos lucros de 9%, sendo que nos últimos 3 anos a Wiz cresceu além disso, o lucro entre 2025 e 2030 deve crescer mais do que 50% e o dividend yield manter nesse payout de 50%, com o dividendo reinvestido, ficaria na casa dos 80%. Então você quase que reaveria totalmente o seu capital apenas com dividendos. E para verificar o preço justo da Wiz hoje, olhando para as projeções de 2026, com dividend yield na casa de 84 centavos, se você exigir um dividend yield de 6%, o seu preço teto seria de R$ 14,00, então ainda haveria 50% de margem. Com 8% de dividendos, o preço teto de R$ 10,50 com 14% de margem. Porém, se você quiser 10% de dividendos, a Wiz ainda teria que cair uns 8% na cotação, retornando a cotação de R$ 8,40. Então, nessa tabela, você consegue achar o seu preço teto através dos dividendos projetados para 2026. Porém, um ponto de atenção no relatório do BTG Pactual é que eles mostraram que a Wiz deteve 235 milhões de receita bruta de uma subsidiária do Banco BRB. E todo mundo sabe que o Banco BRB vem enfrentando diversos problemas. Então, esse 25% do EBITDA da Wiz, que vem da BRB Seguros, que é uma subsidiária do Banco BRB, poderia ter algum problema, poderia ter algum detalhe. Então, a queda de 11% veio principalmente por causa disso e os acionistas estão um pouco pé atrás. Segundo a empresa MAHLE Metal Leve, que desde outubro de 2025 subiu uns 33% na cotação, e quem conhece o canal sabe que eu vinha falando muito da MAHLE no preço de R$ 29,00. Porém, percebam que mesmo nos R$ 35,00, hoje a MAHLE encontra-se com um indicador de preço sobre lucro de 8,5. Então, mesmo após essa alta recente, o indicador de preço sobre lucro nem encontra-se tão alto assim, principalmente porque na euforia da bolsa, em meados de 2019, 2020, a MAHLE chegou a ser cotada por um PL de 12, 13, 14 vezes. Então poderia ser ainda uma boa oportunidade. E dentro desse relatório do Banco Inter, esse relatório é de 2025, eles previam, dentro da relação de dividend yield e de crescimento, que a MAHLE estaria entre as melhores pagadoras de dividendos, em torno de 15%, e o crescimento dos dividendos, olhando os últimos 3 anos da MAHLE, ficou na casa de uns 3%. Porém, um detalhe é que normalmente a MAHLE tem um payout de uns 90%, porém, olhando desde meados de 2023 a 2024, a MAHLE fez algumas aquisições, então ela teve que diminuir o payout para cerca de 65%. Então, esse dividendo de 13%, 14% seria se o payout retornasse na casa dos 90%. E um ponto que eu gosto muito na MAHLE Metal Leve é que ela detém uma gestão financeira bem conservadora, então ela mantém uma alavancagem bem tranquila, hoje encontra-se em 0,77 vezes, ou seja, em menos de um ano de geração de caixa, ela praticamente conseguiria quitar totalmente a sua dívida. Os financiamentos de longo prazo diminuíram olhando 2024 versus 2025, porém, para o curto prazo, olhando os próximos 12 meses, ainda existem diversos financiamentos a serem pagos, porém o caixa da MAHLE vem aumentando. Então eu acredito que para 2025, para 2026, a caixa deva continuar com um payout de 65%, justamente para quitar esses financiamentos, porém após 2026, a MAHLE não deve ter tantos financiamentos assim a serem pagos, então poderia retornar na forma de dividendos. Outro detalhe interessante é que hoje, olhando o indicador de lucro versus cotação, percebam que apesar da alta recente, os lucros da MAHLE continuam subindo, então poderia estar acontecendo um gap entre o lucro e a cotação e que poderia se formar uma boa oportunidade de aporte. E sobre o retorno esperado futuro da MAHLE Metal Leve, com um lucro estimado de 620 milhões,
Isso daria um lucro por ação de R$ 4,57, com 65% de payout, haveria um bom dividendo na casa dos 8,2%, e com o reinvestimento dos 35% restantes do lucro líquido, a MAHLE poderia entregar um retorno de IPCA mais 15,5%, juntando os dividendos e o retorno nominal. Então hoje, com a renda fixa entregando 7,5%, a MAHLE poderia ser ainda uma ótima opção. E terceira e última empresa, Marco Polo, que hoje é a terceira maior posição da minha carteira, olhando desde meados de dezembro de 2025, a Marco Polo subiu uns 23%, e eu também sempre falo da Marco Polo quando ela baixa dos preços de 5,80, eu acho que vira uma ótima oportunidade, principalmente porque consegue pagar de 9 a 10% de dividendos. E percebam que quem está dentro da companhia, como os controladores, conselheiros, tem comprado a Marco Polo mês a mês. Em janeiro, diversos aportes na casa dos 15 milhões. Em dezembro, aportes de 12 milhões. Então, mês a mês, quem está dentro da Marco Polo está comprando. E apenas houve uma venda em 2024, olhando os últimos 2 anos. E foi uma venda bem pequena, de cerca de 19 mil reais. Então esse é um ponto que eu gosto de estar sempre de olho, porque quem está dentro da empresa pode entender mais do que nós que estamos aqui de fora. E se quem está dentro está comprando, poderia ser uma boa oportunidade. E olhando também para o indicador de preço sobre lucro, hoje a Marco Polo estaria próximo das suas mínimas históricas. E conforme falei, em meados de 2019, 2018, a Marco Polo ficou cotada por um indicador de preço sobre lucro na casa de 20 a 30 vezes. E hoje encontra em 7,1. Ou seja, em apenas 7 anos de lucros da empresa, ela já compraria uma nova Marco Polo. Então hoje eu ainda acho que a Marco Polo também seria uma ótima ação. E sobre dividendos, em 2025, a Marco Polo ficou entre as maiores pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores, com cerca de 21% de pagamento de dividendos. Porém, isso foi um adiantamento, principalmente da reserva de lucros da Marco Polo, e devido à tributação que sofreria no início de 2026. E para 2026, eu acredito que a Marco Polo, dentro da cotação atual, deva pagar um dividend yield na casa dos 8%. E dentro do dividendo que eu espero para 2026, de 48 centavos, calculando o preço justo através desse determinante, com um dividend yield de 6%, o seu preço teto seria de R$ 8,00, então haveria uma margem de 25%. Com um dividend yield de 8 a 10%, a gente teria que esperar a Marco Polo cair até R$ 6,00 na cotação e até R$ 4,80. Então hoje, conforme falei, eu acredito que a Marco Polo deva pagar para 2026 na casa dos 8%, olhando para a cotação atual. O que eu acredito que, principalmente no momento de euforia da Bolsa, ainda seja um ótimo dividendo. E para você ter acesso a tudo isso que eu falei, meu preço teto, os dividendos que serão pagos, quando que serão pagos e diversos outros indicadores, vira membro aqui do canal. Se você não gostar de um mês para o outro, não tem problema nenhum, nós vamos continuar sendo amigo, porém eu tenho certeza que você vai gostar, porque além da minha planilha de preço teto, eu ofereço ainda 3 outras planilhas de estudos e controle financeiro, resumo semanal para quem não teve tempo de ver os vídeos, diversos e-books que eu venho trazendo e os meus aportes em tempo real. No mais, peço para curtir o vídeo, comenta aqui, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, porque me ajuda muito e o YouTube acaba recomendando para outras pessoas. Também comenta aqui embaixo se você tem comprado alguma dessas 3 ações. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.